Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Daqui a 24 horas nós teremos já o resultado da eleição para prefeito lá em São Paulo e em outras cidades do país. Enquanto isso, o candidato lá pela capital do estado paulista, o senhor Pablo Marçal, resolveu que tinha que postar um laudo, um receituário médico falando a respeito de um potencial ou um encaminhamento para a internação do então candidato e também deputado federal Guilherme Boulos. Vocês devem ter visto isso o dia todo. Pois bem, por que o sujeito resolveu postar esse tipo de coisa? Só está resultando em investigações da Polícia Federal, falação na mídia de um monte de gente. O Tarcísio se manifestou, o Bolsonaro também, opinião a respeito desse caso do Pablo Marçal, que, em resumo, é algo que não me parece muito positivo. Mas o cara não é bobo, então ele deve ter feito um cálculo que isso não deve trazer maiores prejuízos para ele. Pelo contrário, deve trazer benefício. Pelo menos é assim que eu vejo. Senão seria de uma estupidez enorme. De todo modo, vamos falar a respeito disso e do porquê o Xandão o intimou para prestar depoimento em até 24 horas. Esse depoimento aí deve ser no domingo de eleição. Por que o ministro Alexandre fez isso? Parece que não conhece a lei, ou quem sabe fica modificando a lei assim, ou dando decisões incomuns à lei. De todo modo, Xandão intimou, entrou na jogada, em que pese não esteja absolutamente vinculado de forma direta a essa questão da publicação do dito laudo pelo Marçal. Vamos ver isso e outros desdobramentos a partir de agora. Então peço o teu like, é muito importante, compartilha este vídeo aqui. Se puder fazer uma doação no Pix, o Pix é o e-mail do will@gmail.com. Te agradeço desde logo, espeta o botão do like e vamos lá. Xandão aí então intimou aqui, ó. Moraes intima Marçal a prestar depoimento em até 24 horas. Isso está vinculado às publicações do Pablo Marçal na rede X, o antigo Twitter, durante este período de proibição. Pois, segundo o que foi compartilhado lá com a Corte Eleitoral, há indícios de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. A Polícia Federal, que pelo visto não tem mais nada de importante para fazer, vem acompanhando e monitorando o uso extremado da ferramenta bloqueada. Meu amigo, se você está postando aí no antigo Twitter ou atual X, você está sendo monitorado pela Polícia Federal. E aí a parte da decisão diz assim, que a conduta do Marçal caracteriza abuso de poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação, sendo grave afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral. Meu Deus do céu, tudo isso porque o cara postou no antigo Twitter, tá certo? Eu vejo do seguinte modo que não deveria ter postado o dito do laudo sem verificar exatamente se é verdadeiro, se é falso, se existiu, se não existiu, porque numa dessas o Marçal pode ter sido levado ao erro. O problema todo vai residir em quem é que vai assumir esse BO todo, se vai tudo cair em cima do Marçal ou se vai aparecer alguém dizendo, não, foi eu que consegui esse papel aí, mandei pra ele e ele postou, confiou naquilo que eu havia dito pra ele, sou de confiança do Marçal. Será que vai ter alguém que vai assumir essa bronca toda? De todo modo, a Polícia Federal identificou intensa atividade nos últimos dias no perfil do Marçal, do dia 2 de outubro, há 3 dias atrás, para ser mais preciso, até o dia de hoje, 5 de outubro de 2024. Foram postados diversos vídeos de uma corrida em campanha eleitoral. E aí sabe como é que é, né? Não pode usar o tal do subterfúgio, o VPN, para fazer publicações. Usuários que usaram o VPN para acessar e publicar na plataforma X de forma sistemática e indevida, com a finalidade de propagar desinformação em relação às eleições de 2024 com discurso de ódio e antidemocráticos. São pessoas que estão sendo monitoradas e esses são os ditos casos extremados e o Xandão não gosta nada disso daí, então vai pra cima do Marçal aí agora. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o dito do laudo. Já postaram aí, os vários veículos de mídia já postaram várias provas em favor do Boulos. Teve até, inclusive, um vereador, que é esse sujeito aqui, amigo do Boulos, que tinha postado foto no mesmo dia, no horário que diz o tal do laudo. Aí no dia seguinte tava o Boulos distribuindo sopa na comunidade do Vietnã em 20 de janeiro. No dia seguinte, a data do suposto receituário. Ô meu amigo, olha só, o dito do receituário aí, que estão dizendo que é fake, que foi comprovado que é fake, diz assim, que ele estava em surto psicótico e que foi encaminhado ao médico especializado. No dia seguinte, depois de tomar um bando de medicação, o cara pode estar muito bem, o que não prova absolutamente nada. O ponto é que não estou dizendo que o Boulos estava em surto psicótico, não tem nada a ver com isso. E também não estou dizendo que ele usou ou deixou de usar, nada nesse sentido. O ponto é que a Polícia Civil de São Paulo já fez a investigação e chegaram na conclusão de que o laudo, o dito receituário médico de encaminhamento, ele é falso. Eu gosto de ver mesmo assim, é a aplicabilidade, assim, a eficiência e eficácia da polícia quando tem esse tipo de coisa envolvendo pessoas da esquerda. Na hora de desmentir alguma coisa de alguém da esquerda, aparece profissional de dentro do bueiro, mostra que tá tudo errado, que é tudo
falso, e aí a coisa toda se resolve, parece que já está sendo tudo julgado. O Boulos até inclusive disse que ia pedir a dita prisão do Pablo Marçal. O PSOL fez esse pedido, para ser mais específico, e aí o que acontece? Caiu na mão de um juiz eleitoral lá de São Paulo, que retirou o sigilo do processo, da notícia-crime, apresentada pelo Boulos e pelo PSOL, é claro. Ele disse assim, olha, não dá para prender, né? Veja só, a lei eleitoral diz que não pode prender candidatos até 15 dias antes do pleito da eleição, desde que não seja um crime inafiançável, aqueles casos de exceção. E esse caso do dito laudo não é um caso de exceção, ou seja, não dá para prender o Marçal de forma alguma, mesmo que ele não fosse um candidato. Mas fora determinada a suspensão dos perfis dele por 48 horas. Diz aqui o juiz assim, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria não autorizam isoladamente a imposição de qualquer tipo de medida cautelar, qualquer tipo de prisão. Mas o perfil dele no Instagram, esse sim, foi suspenso. A polícia, como eu já falei aqui pra vocês, disse que é falso. A Globo até mostrou uma série de fotos que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, veja só aqui, ó. Primeiro, tudo começou a ser desmentido através da tatuagem da filha. Eu sinto muito pela filha que perdeu o pai, ele faleceu em 2022, mas essa tatuagem dela aqui, com a dita assinatura, não significa nada em relação a outra assinatura. Porém, no entanto, vejam só o que chegou aqui na Polícia Federal, dizendo que uma delas é falsa e a outra, a que está em azul, é a verdadeira, ou seja, seria uma falsificação grosseira a que está no laudo apresentado pelo Marçal. Inclusive, fora feita uma perícia aqui, até tá a Globo, essa foto aqui que vocês estão vendo é da Globo. Ela censurou uma série de dados que são todos públicos, até a data de nascimento aqui do Boulos foi tapada. O Boulos, ele é de 82, ele tem 42 anos, por exemplo. Aí aqui, ó, botaram que o RG tinha dígito a mais, estava o nome da clínica errada. Alguém forjou esse documento aqui. A grande realidade, pelo que a polícia está dizendo, é essa daí. Aqui tem detalhes do porquê a assinatura ela é falsa, que é uma falsificação grosseira. Aqui estão exemplos de assinatura do médico falecido. E para ajudar, ainda por cima, esse médico aí, ele foi acusado de uma série de coisas, esteve bem enrolado aí durante um tempo, já fizeram um levantamento da vida dele, que ele foi processado por falsificação de receita de um lado, foi condenado de ter feito coisas irregulares de outro. O ponto é que o médico não está vivo para se defender, e aí ficam, disse-me-disse, os familiares ficam chateados, disseram que vão processar o Marçal, vão pedir cadeia para o Marçal e um monte de outras coisas. A terceira conta do Pablo Marçal chegou a ganhar mais de 800 mil seguidores, mas ela também já foi para casa do cão. Já fora derrubada a conta nova, eu acessei, tentei acessar, na verdade, agora há pouco aqui, através desse arroba, e ela tá suspensa. Você entra, ela aparece na pesquisa do Google, você entra nela e aparece conta suspensa, não vale nem a pena mostrar aqui, porque não tem nada o que ser mostrado. Marçal será ouvido sobre o prontuário do Boulos depois do primeiro turno. Meio óbvio, né? Também em cima da hora, sabadão, correu louco, e aí não tem como investigar o cara, como botar o cara para ser ouvido antes do primeiro turno. Tem uma série de regramentos da lei eleitoral, e aí foram perguntar até pro delegado responsável pela operação de investigação, o senhor William Wong. Ó, que muito bonito o primeiro nome dele, William, né? Aí tem o sobrenome Wong aqui, será que é chinês? Brincadeiras à parte, veja o seguinte aqui. Nada será feito amanhã, amanhã é dia de eleição. Não tem o que fazer, cara. É só se o sujeito fizer uma barbaridade absoluta para que seja preso. É até um problema essa questão aí dessas prisões nas vésperas das eleições, que tem alguns sujeitos aí com um certo grau de criminalidade, bandido mesmo. Criminoso é o Lula! Bandido! Devia estar na cadeia! Os caras aproveitam essas datas para praticarem o seu ofício delituoso, ok? O que tinha que ser feito pela Polícia Civil, a priori, diz aí o senhor Wong, é somente fazer esse registro porque os fatos já foram narrados. Tudo que for galgado, não existe a pressa, não vamos correr o risco de perder as provas se fizer a diligência hoje, amanhã ou na segunda-feira ou depois. A gente está em um momento delicado, a véspera de uma eleição, vamos aguardar primeiro o decorrer da investigação. Pois bem, né, meu amigo, vai ser ouvido e não deve, neste primeiro momento, ser algo mais grave, ter um resultado mais grave que deve acontecer com o Pablo Marçal nestes dias. Isso daí vai virar uma ação de investigação judicial eleitoral e vai ter um julgamento, seja daqui um mês, seja daqui 2 ou 3 ou 4 anos, isso vai ter um julgamento, deve chegar lá na mão do TSE, em Brasília, com a passagem do tempo. No entanto, nos próximos dias, isso não deve trazer consequências mais gravosas ao Pablo Marçal. Como eu falei bem no início do vídeo, ele não é burro, ele não é besta, ele deve ter feito um cálculo de que
postar esse documento, ainda que fosse falso, ainda que ele não soubesse que fosse, ou mesmo sabendo, ele deve ter feito um cálculo de que isso seria um benefício para ele. Bom, eu sou contra esse tipo de atitude, eu não teria feito. Tendo ciência que é falso, eu não teria feito. Tendo a desconfiança, também não teria feito. Só postaria se realmente fosse verdadeiro e desse para comprovar e atestar a veracidade do dito documento. Aí começa-se a especular de que ele pode ter a candidatura cassada, isso daí vai ser decidido dentro do processo. Se decidirem, ainda que daqui a alguns anos, que a candidatura dele deveria ter sido cassada, ele perde o cargo de prefeito caso eleito. Se não for eleito, vai pagar multa e outras coisas, e aí vai responder a ação criminal. Enfim, quem viver verá o que vai resultar isso aqui, ainda que seja daqui a longos anos. E aí os ministros da Suprema Corte foram entrevistados pela CNN, e aí perguntaram assim: ô ministro, vocês aí que não deveriam dar entrevista, ainda que de forma anônima, pois esse caso pode chegar na mão de vocês, mas diz aí pra nós aí, vocês acham que o Marçal vai ser condenado? Então ministros do Supremo veem chance de condenação. Meio óbvio, né? Se tem um processo, tem uma possibilidade do sujeito ser condenado em algum grau, de alguma forma. Como na lei não existe crime de fake news, isso se não cair na mão do ministro Xandão aí, né? Sabe como é que é? Marçal pode ser processado e julgado por abuso de poder econômico e político. Em outro processo, ele é acusado por disseminar informação falsa contra o seu adversário, o pobrezinho, tadinho, chorão, Guilherme Boulos. Para ministros da Corte, da Suprema Corte, as publicações de Pablo Marçal testam o processo eleitoral, a ponto de uma notícia falsa poder decidir o resultado de uma eleição. Nossa senhora, que exagero, meu Deus do céu! Até parece que quem vota no Boulos vai deixar de votar nele por ele ter supostamente feito uma coisa que o partido dele, o PSOL, defende, qual seja, liberação de droga. Até o próprio Boulos já falou isso abertamente, ainda que ele tenha feito uma certa jogada de João sem braço, dizendo que não sabe, não viu. Isso daí é para conquistar voto aí do pessoal lá da prefeitura, para o caso da prefeitura de São Paulo, tentar conquistar voto, como ele sendo alguém que nunca defendeu uma liberação, sendo que tem um monte de vídeo dele aí na internet mostrando que ele sim é a favor de liberação de droga. O ponto é que ele, defendendo ou não defendendo, tendo usado ou não tendo usado drogas, o ponto é, ninguém vai deixar de votar no Boulos por causa disso. O Tarcísio, o governador, ele se manifestou, emitiu a opinião dele, bem contundente, bem rigorosa. Bonorito fez semelhante, a família ficou bem consternada, né? A família, as filhas do médico que é falecido, ficaram bem furiosos aí, disseram que o Marçal é um criminoso, que é um documento falso. E os familiares ficaram muito chateados e isso é justificado. Penso que o Marçal não deveria ter feito nada nesse sentido. Pois bem, meus amigos, agora já nos encaminhando aqui ao final, a última pesquisa mostra aí que o Boulos, o Nunes e o Marçal estão empatados aí com uma diferença de 2 pontos. Amanhã, nesse mesmo horário, nós já vamos saber quem é que vai para o segundo turno, quem é que não vai, quem é que fica e os desdobramentos desse caso aí da dita falsificação do documento. Então, meu querido amigo, peço o teu like, é muito importante, compartilha este vídeo aqui, faça uma doação no Pix, o Pix é o e-mail doiparowill@gmail.com. Um beijo em seu coração, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, falou, tamo junto, tchau, tchau.